O que você faria se um homem poderoso te oferecesse o equivalente a 3 anos de salário só para você ficar quieta? E se recusar, pudesse custar tudo o que você construiu na vida? Essa é a história de uma mulher que descobre que dignidade não tem preço, mesmo quando o mundo inteiro tenta convencê-la do contrário. Você vai acompanhar a jornada de uma camareira de hotel que, depois de presenciar acidentalmente um segredo perigoso, vai precisar escolher entre sua sobrevivência e seus princípios, enquanto descobre que o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais inesperados. Se essa história tocar seu coração, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e contar nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Seu apoio faz a gente continuar compartilhando histórias que inspiram. A manhã começou como qualquer outra no Grand Hotel Metropolitan, com o aroma de café fresco se misturando ao cheiro de lavanda dos produtos de limpeza. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas amplas do salão de café da manhã, criando padrões dourados no piso de mármore polido. Helena Martins, com seu uniforme impecavelmente passado e o cabelo preso num coque discreto, empurrava o carrinho de serviço entre as mesas com a graça silenciosa que tinha aperfeiçoado durante 15 anos de trabalho. Tinha 42 anos, embora seu rosto mostrasse as marcas de uma vida que tinha exigido mais do que deveria. Suas mãos, ásperas por anos de produtos químicos e trabalho duro, contrastavam com a delicadeza de seus movimentos ao servir o café. Cada gesto era preciso, profissional, quase invisível. Era assim que ela gostava de trabalhar. Presente, mas imperceptível, eficiente, mas discreta. O salão estava particularmente cheio naquela manhã de terça-feira. Empresários conferiam seus tablets enquanto tomavam café, casais de turistas fotografavam os arranjos de flores elegantes e no canto mais afastado, ao lado da janela com vista para o jardim, estava ele, Ricardo Santillana. O nome ecoava na cidade como um som de poder e sucesso. Dono de meia dúzia de construtoras, investidor em negócios imobiliários, filantropo público. Seu rosto aparecia regularmente nas páginas sociais, sempre sorrindo, sempre impecável com seus ternos de grife e relógios que custavam mais que um carro. Aos 58 anos, mantinha um corpo atlético e cabelos perfeitamente grisalhos que lhe davam um ar distinto. Helena tinha visto ele muitas vezes. Se hospedava na suíte presidencial pelo menos 2 vezes por mês, sempre rodeado de associados, sempre exigente, mas educado. Gorjetas generosas, nunca um gesto fora do lugar. O hóspede perfeito. Naquela manhã, enquanto enchia as jarras de suco na estação de serviço perto da mesa dele, Helena não pretendia escutar. Mas as vozes, embora baixas, carregavam aquele tom de urgência que corta o ar como uma faca. Os documentos tão adulterados, Ricardo. Os fundos de investimento nunca existiram de verdade. A voz pertencia a um homem mais jovem, de terno cinza e olhar nervoso. Calma, Javier. 200 famílias perderam suas economias, mas ganharam uma lição valiosa sobre risco de investimento. Ricardo sorriu enquanto cortava um pedaço de croissant. Os contratos são blindados juridicamente. Ninguém pode encostar na gente. Helena sentiu suas mãos congelarem na jarra de cristal. O barulho do salão, talheres tilintando, conversas se misturando, a música suave ao fundo, pareceu desaparecer. Ela conhecia essas famílias. Morava no mesmo bairro onde muitos desses pequenos investidores tinham perdido tudo. A dona Gomes, sua vizinha, tinha investido a herança do falecido marido. O filho do padeiro da esquina tinha colocado as economias de 10 anos para o casamento dele. E se alguém falar? Perguntou o tal Javier, seu nervosismo cada vez mais evidente. Ricardo riu baixinho, um som que gelava mais que qualquer grito. Ninguém vai falar. Gente comum entende uma coisa. Poder é real. Princípios são abstratos. Sempre escolhem o tangível. Helena terminou de encher as jarras com mãos que tremiam imperceptivelmente. Se afastou em direção à cozinha, mantendo sua expressão profissional, embora por dentro sentisse como a náusea ameaçasse dominá-la. O corredor de serviço, com suas luzes fluorescentes e paredes brancas, de repente parecia uma prisão.
Há silêncios que protegem e silêncios que destroem. Helena tinha acabado de descobrir o peso insuportável das palavras não ditas. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir no seu pequeno apartamento no bairro de São Miguel. A moradia, herdada do pai falecido 5 anos antes, era modesta, mas cheia de memórias. 2 quartos, uma cozinha pedindo reforma. Uma sala onde a pintura das paredes mostrava a passagem do tempo. O sofá onde sua mãe Maria descansava agora, assistindo sua novela noturna com o volume baixo, era o mesmo onde Helena tinha lido histórias para os filhos quando eram pequenos. Não consegue dormir, filha. A voz da mãe a tirou dos pensamentos. Maria tinha 73 anos e uma doença cardíaca que exigia remédios caros e consultas médicas constantes. Só cansaço, mãe. Foi um dia longo. Helena se sentou ao lado dela. O aroma familiar do chá de camomila que a mãe bebia todas as noites trouxe um conforto momentâneo. Você trabalha demais. Sempre trabalhou. Maria acariciou o cabelo da filha com ternura. Seu pai ficaria orgulhoso da mulher que você é. Nunca pegou o caminho fácil. Helena sorriu tristemente. Seu pai, carpinteiro de profissão, tinha ensinado algo fundamental. Dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar de você, a não ser que você permita. Ela tinha vivido segundo esse princípio, mesmo quando as coisas ficaram difíceis depois do divórcio 8 anos atrás. Seu ex-marido, Tomás, tinha sido charmoso no início, mas o charme desapareceu rapidamente, revelando um homem que via o trabalho de Helena como insignificante, que gastava mais do que ganhavam, que finalmente a tinha deixado por uma mulher mais jovem com melhores perspectivas. Helena ficou com a guarda dos 2 filhos, com as dívidas e com a determinação férrea de seguir em frente. André, seu filho mais velho de 25 anos, estava tentando montar o próprio negócio de reformas e construção. Era trabalhador, honesto, mas faltava aquele algo que abria as portas certas. Os contratos grandes sempre iam para as empresas com conexões. Sofia, de 22, trabalhava numa loja de roupas enquanto terminava seus estudos noturnos de design gráfico. Sonhava em ter a própria agência um dia, mas sonhos precisam de tempo e dinheiro, 2 coisas que faltavam na família Martins. Helena olhou o relógio na parede da sala. 11 da noite. Em 7 horas teria que estar de volta no hotel, sorrindo profissionalmente, servindo o café como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. A pergunta que a mantinha acordada não era se devia fazer algo com a informação que tinha ouvido, mas como poderia viver consigo mesma se não fizesse. No dia seguinte, enquanto fazia sua rotina normal de arrumar os quartos do 3º andar, Helena se viu limpando a suíte onde Ricardo Santillana estava hospedado. O quarto era um monumento ao luxo. Cama king size com lençóis egípcios, banheiro de mármore com jacuzzi, uma escrivaninha de mogno onde documentos de trabalho estavam cuidadosamente organizados. Helena nunca olhava os documentos particulares dos hóspedes. Era uma regra sagrada da profissão. Mas enquanto aspirava o tapete, seu olhar pousou involuntariamente numa pasta aberta na mesinha de centro. Os números eram impressionantes. As cifras falavam de milhões movimentados, contratos assinados, famílias destruídas. Tá tudo certo aqui? Helena se sobressaltou. Ricardo Santillana tinha entrado sem que ela percebesse. Uma toalha branca envolvendo o pescoço depois do que claramente tinha sido uma sessão na academia do hotel. Sim, Sr. Santillana. Desculpe, já vou terminar. Helena manteve a voz firme, profissional. Ele a observou por um momento que pareceu eterno. Seus olhos frios e calculistas pareciam avaliá-la de um jeito que fez Helena se sentir exposta, vulnerável. Você é a Helena, né? Já te vi muitas vezes. Sempre eficiente, sempre discreta. Seu tom era gentil, mas havia algo por baixo que não era. Discrição é uma qualidade admirável, muito valiosa. Só faço meu trabalho, senhor. Claro. Ricardo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. É tudo que qualquer um de nós faz, não é? Só nosso trabalho. Helena terminou rapidamente seu serviço e saiu da suíte com as pernas tremendo. Enquanto empurrava seu carrinho pelo corredor, sentiu o peso daquele olhar seguindo ela. Ele sabia.
De alguma forma, Ricardo Santillana sabia que ela tinha ouvido demais. Às vezes, o simples ato de existir no lugar errado se torna o catalisador de uma tempestade que vai mudar tudo para sempre. 48 horas depois, Helena recebeu uma convocação incomum. A gerente do hotel, Isabel Vega, uma mulher de 40 anos com um tailleur impecável e uma ambição visível em cada movimento calculado, a chamou no escritório. Helena, o senhor Santillana pediu para te ver. Suíte presidencial, 3 horas em ponto. Isabel a olhou com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia inveja. Não se atrase. O relógio marcava 2h55 quando Helena bateu na porta da suíte. Seu coração batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido no corredor. A porta se abriu, revelando Ricardo Santillana, vestido com um terno azul marinho que provavelmente custava mais que 6 meses do salário dela. Helena, entra, por favor. Senta. Seu tom era cordial até hospitaleiro. A suíte estava perfeitamente arrumada. Uma janela enorme oferecia uma vista panorâmica da cidade, onde prédios e ruas se estendiam como um tabuleiro de xadrez. Na mesa de centro havia um envelope grosso cor de Manila. Sei que isso pode parecer incomum, começou Ricardo se servindo de um copo de uísque. Não ofereceu a ela. Mas quero falar com você sobre algo importante. Você e eu temos algo em comum, Helena. Nós dois entendemos o valor do trabalho duro. Helena permaneceu em silêncio, suas mãos entrelaçadas no colo. Outro dia, durante o café da manhã, tive uma conversa de negócios. Privada. Confidencial. Ele tomou um gole da bebida, seus olhos nunca deixando ela. Não posso deixar de pensar que talvez, inadvertidamente, alguém possa ter ouvido fragmentos dessa conversa. Fragmentos que, tirados de contexto, poderiam ser mal interpretados. O ar no quarto parecia denso, carregado. Negócios são complicados, Helena. Às vezes, as decisões que tomamos parecem duras para quem não entende o panorama completo. Mas acredite quando eu digo que cada ação que realizo tem um propósito maior. Eu crio empregos, movimento a economia, construo essa cidade. Ricardo se levantou e pegou o envelope da mesa, estendendo para ela. Dentro desse envelope tem 200 mil reais. É um presente. Um reconhecimento ao seu profissionalismo, à sua discrição. Porque eu sei que você é uma mulher inteligente que entende que algumas conversas nunca aconteceram. Helena olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. 200 mil reais. 3 anos de salário. Os remédios da mãe pelos próximos 5 anos. A mensalidade da faculdade da Sofia. O impulso que o André precisava para o negócio dele. Tudo isso num simples envelope. Não sei de que conversa o senhor está falando, senhor Santillana. As palavras saíram da boca dela antes que sua mente consciente pudesse processar. E não posso aceitar dinheiro por algo que não fiz. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ricardo piscou, genuinamente surpreso, como se alguém tivesse acabado de falar numa língua desconhecida. Desculpa, pode repetir isso? Não posso aceitar seu dinheiro, senhor. Agora, se me der licença, preciso voltar para o trabalho. Helena se levantou, suas pernas tremendo, mas sua voz firme. Espera. A voz de Ricardo tinha perdido toda a cordialidade. Senta, a gente não terminou. Mas Helena já estava caminhando em direção à porta. Sua mão tocou a maçaneta quando ouviu as palavras que congelariam seu sangue. Você é uma tola, Helena Martins. Nesse mundo, todo mundo tem um preço. Só que alguns não sabem negociar. Sua voz estava fria agora, desprovida de qualquer fingimento de gentileza. Pensa bem. A próxima oferta não vai ser tão generosa, e recusar pode sair muito caro. Helena saiu da suíte com dignidade, fechando a porta suavemente atrás dela. Só quando chegou no banheiro do staff do 3º andar, longe de olhares curiosos, permitiu que suas pernas cedessem. Se sentou no chão frio de azulejos, abraçando os joelhos, permitindo que uma verdade terrível a invadisse. Ela tinha acabado de recusar uma fortuna. E tinha acabado de fazer um inimigo poderoso. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o certo apesar dele. E Helena tinha acabado de descobrir que possuía uma coragem que não sabia que tinha. Os dias seguintes
trouxeram mudanças sutis, mas inconfundíveis. Helena chegava no trabalho às 6 da manhã, como sempre, mas agora seu nome aparecia designado para os trabalhos mais pesados: limpar a academia depois das aulas de spinning, reorganizar o depósito de suprimentos no subsolo, esfregar os banheiros públicos do lobby durante os horários de pico. Isabel Vega, a gerente, tinha aperfeiçoado a arte da intimidação passivo-agressiva. Helena, a gente precisa de mais eficiência na sua área. Os padrões parecem ter caído ultimamente. Suas palavras, sempre pronunciadas na frente de outras funcionárias, eram projetadas para humilhar. As colegas de Helena reagiam com olhares compassivos, mas distantes. Carmen, que tinha sido sua amiga por anos, agora mal dirigia a palavra. Rosa, a mais veterana da equipe, evitava seu olhar na sala de descanso. O isolamento era sistemático e cruel. Uma tarde, enquanto reorganizava toalhas no armário de serviço do 5º andar, Helena ouviu vozes sussurrando às suas costas. Dizem que ela fez algo que irritou um hóspede importante. Eu vi ela saindo da suíte presidencial outro dia. Vai saber o que rolou lá dentro. A Isabel diz que está procurando motivos para demitir ela. Helena se virou, e as vozes se calaram abruptamente. 2 camareiras jovens, novas no hotel, a olharam com uma mistura de curiosidade e medo, antes de se afastarem rapidamente. O peso da solidão era quase físico. Cada corredor do hotel, antes familiar e acolhedor, agora parecia hostil. Os aromas que antes apreciava, café, flores frescas, produtos de limpeza, agora provocavam náusea. O uniforme que usava com orgulho parecia uma prisão. Em casa, as coisas não estavam melhores. André notou a tensão na mãe e começou a fazer perguntas que ela não podia responder completamente. Mãe, você tá bem? Parece cansada. Mais que o normal, quero dizer. Estavam jantando na pequena cozinha, um ensopado simples que Helena tinha preparado quase no automático. É só trabalho, filho. Nada para se preocupar. Mas André não era bobo. Aos 25 anos, tinha aprendido a ler a mãe como um livro aberto. Se tem algum problema no hotel, você devia denunciar. Você tem direitos. Helena sorriu tristemente. Direitos. Uma palavra bonita na teoria, mas na prática, o que significava quando sua palavra era medida contra a de um homem que podia comprar e vender sua vida inteira sem pestanejar. Tá tudo bem, André. Sério. Naquela noite, enquanto Maria dormia no quarto dela e Sofia estudava no dela, Helena se sentou na pequena varanda do apartamento. A cidade se estendia à frente, milhares de luzes piscando na escuridão. Em algum lugar ali, 200 famílias tentavam reconstruir suas vidas depois de perder tudo, e ela tinha informação que poderia ajudá-las. Mas a que custo? Seu celular vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Ainda dá tempo de reconsiderar. A oferta continua de pé. Pensa na sua família. Helena bloqueou o número com mãos tremendo, mas a mensagem tinha alcançado seu objetivo. A semente do medo tinha sido plantada. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Enquanto limpava a área do restaurante do hotel antes da hora do almoço, um homem jovem se aproximou. Devia ter uns 30 anos, vestia um terno que tinha visto dias melhores e carregava uma pasta desgastada. Helena Martins? Sua voz era suave, mas firme. Sim? Meu nome é Daniel Aguiar. Sou advogado. A gente poderia conversar em particular? Helena olhou em volta. O restaurante estava vazio, mas as câmeras de segurança estavam por toda parte. Tô trabalhando. Não posso... É sobre Ricardo Santillana e sobre algo que eu acho que você sabe. O coração de Helena parou. Quem era esse homem? Será que Santillana tinha mandado alguém para intimidá-la de um jeito diferente? Daniel deve ter notado seu pânico, porque rapidamente acrescentou. Não trabalho para ele. Na verdade, represento algumas das famílias que perderam seus investimentos. A gente está tentando construir um caso, mas a gente precisa de provas, depoimentos. Não sei do que o senhor está falando. As palavras saíram automaticamente, um mecanismo de defesa. Senhora Martins, eu entendo o seu medo. Acredite, eu entendo. Mas, se você tem informações, qualquer coisa que possa ajudar essas famílias a recuperarem pelo menos uma parte do que perderam,
Daniel tirou um cartão da pasta. Esse é meu número. Se algum dia quiser conversar, dia ou noite, eu tô disponível. Helena pegou o cartão quase por reflexo. Preciso trabalhar. Claro, só que pensa nisso. Tem mais gente que precisa da sua coragem do que você imagina. Daniel foi embora, deixando Helena com um cartão de visita que queimava no bolso como um carvão aceso. Ela guardou no fundo do uniforme e continuou com o trabalho, mas sua mente não parava de ruminar. Quem era esse Daniel Aguiar? Como ele sabia que ela tinha informação? E por que parecia tão diferente de todos os advogados que tinha conhecido, com suas promessas vazias e desinteresse pela gente comum? Naquela noite, depois de colocar a mãe para dormir e se certificar de que Sofia tinha terminado os estudos, Helena olhou o cartão sob a luz fraca da luminária do quarto. Daniel Aguiar, advogado, Escritório Justiça Popular. Um número de telefone, um endereço de um escritório no centro perto do tribunal e uma frase pequena impressa no rodapé. Justiça não tem preço. Helena guardou o cartão na gaveta do criado mudo, ao lado da foto do pai. Ainda não estava pronta para ligar. Talvez nunca estivesse. Mas saber que alguém mais estava lutando, que não estava completamente sozinha, deu um pequeno conforto enquanto tentava adormecer. Aliados aparecem quando menos esperamos, nos momentos mais escuros, lembrando que a batalha nunca é travada verdadeiramente em solidão. 3 semanas depois do encontro com Daniel Aguiar, Helena viveu o que parecia ser uma pequena vitória. Um grupo de turistas europeus deixou uma gorjeta generosa depois de uma semana de hospedagem, o suficiente para cobrir os remédios da mãe no mês seguinte. Era sábado à tarde, e Helena decidiu se dar um momento de respiro que raramente se permitia. Caminhou até o Parque Central, a apenas 10 minutos do hotel, um oásis verde no meio do concreto da cidade. Era seu lugar favorito desde a infância, onde o pai levava ela aos domingos para alimentar os pombos. As árvores centenárias ofereciam sombra generosa, e o som da água da fonte criava uma melodia relaxante. Se sentou no seu banco favorito, perto do lago onde os patos nadavam preguiçosamente. Fechou os olhos, permitindo que o sol da tarde acariciasse seu rosto. Pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar sem o peso da ansiedade oprimindo o peito. Esse lugar está ocupado? Helena abriu os olhos e viu Daniel Aguiar de pé ao lado do banco, segurando 2 copos de café. Vestia jeans e uma camisa casual, bem diferente do terno que usava no primeiro encontro. Sem a formalidade da roupa, parecia mais jovem, mais acessível. Você estava me seguindo? Helena sentiu uma mistura de irritação e algo mais que não conseguiu identificar. Não, respondeu Daniel com um sorriso suave. Moro aqui perto. Venho aqui quase todo fim de semana. É meu lugar para pensar. Levantou um dos copos. Posso? Helena assentiu e Daniel se sentou, mantendo uma distância respeitosa. Ofereceu um dos copos. É só café, sem pressão, sem agenda. Só 2 pessoas aproveitando um sábado no parque. Helena pegou o café, o calor do copo reconfortante contra suas palmas. Você mora mesmo aqui perto ou é outra tática de advogado? Daniel riu, um som genuíno que fez algo relaxar no peito de Helena. Apartamento na Rua Bolívar, número 243, 3º andar. Janela que dá para um beco nada glamuroso. Quer ver meu RG? Não, tá bom. Helena tomou um gole do café. Era bom, feito com cuidado. Por que você virou advogado? A pergunta pareceu surpreender Daniel. Essa é uma pergunta profunda para um sábado à tarde. Você tem razão. Não é da minha conta. Não. Daniel se apressou em responder. É que ninguém me pergunta isso geralmente. As pessoas presumem que foi pelo dinheiro ou prestígio. A verdade é mais simples e mais complicada ao mesmo tempo. Ficou em silêncio um momento, observando os patos no lago. Quando eu tinha 12 anos, meu pai perdeu o negócio pequeno dele, porque um sócio enganou ele com contratos que ele não entendia. A gente acabou morando com minha tia por 2 anos, enquanto meus pais reconstruíam suas vidas. Eu vi como o sistema legal podia ser usado como arma contra a gente comum.
Decidi que queria estar do outro lado, defendendo em vez de atacando. Helena o olhou com novos olhos. Havia uma sinceridade na voz dele, difícil de fingir. E seu escritório? Justiça popular? 3 advogados recém-formados dividindo um espaço que antes era uma papelaria. A gente tem mais idealismo que clientes, mais casos que dinheiro, mas... Daniel sorriu. A gente dorme bem à noite, na maioria das vezes. Helena sorriu apesar de si mesma. Parece... difícil. É, mas também é real. A gente não está construindo carreiras. A gente está tentando fazer a diferença. Daniel a olhou diretamente. Eu sei que te disse que hoje não tinha agenda. E eu falo sério. Mas também sei que você carrega algo pesado. E quero que você saiba que quando estiver pronta, se algum dia estiver pronta, você não vai estar sozinha. Não sei se vou estar pronta algum dia, admitiu Helena, se surpreendendo com sua honestidade. Tenho uma família que depende de mim, uma mãe doente, filhos que estão construindo suas vidas. Que direito eu tenho de arriscar a segurança deles por fazer o que é certo? Daniel completou a frase suavemente. Helena, não tem resposta fácil. Não vou te dizer o que fazer, mas vou te dizer isso. O medo que você sente é real e é válido, mas a culpa de ficar em silêncio também é real e também é válida. Só você pode decidir com qual consegue conviver. Ficaram em silêncio por longos minutos, observando como a tarde se transformava gradualmente em anoitecer. As crianças que brincavam no parque eram chamadas pelos pais. Casais passeavam de mãos dadas. A vida continuava seu ritmo normal e indiferente. Posso te perguntar uma coisa? Disse Helena finalmente. Essas famílias que você representa têm alguma esperança real de recuperar alguma coisa? Daniel suspirou. Honestamente, com as provas que a gente tem agora, muito pouca. Santilana é expert em cobrir os rastros. Os advogados dele são os melhores que o dinheiro pode comprar, mas... Se virou para ela. Com um depoimento em primeira mão de alguém que ouviu diretamente as admissões de fraude, com alguém disposto a confrontar a verdade na frente do poder dele, aí sim, aí teria esperança. Esperança não alimenta minha família. Não, não alimenta, admitiu Daniel. Mas silêncio também não. E eu acho que você já sabe disso, ou não estaria sentada aqui conversando comigo. Helena se levantou, o café ainda morno nas mãos. Preciso ir. Minha mãe vai ficar preocupada. Claro. Daniel também se levantou. Helena, obrigado pelo café e pela conversa, de verdade. Helena assentiu e começou a se afastar, mas depois de alguns passos parou e se virou. Daniel, esse apartamento na Rua Bolívar, você mora lá mesmo? Ele sorriu. 3º andar, janela para o beco. Não é muito, mas é honesto. Como você, disse Helena suavemente antes de se virar e continuar seu caminho. Naquela noite, enquanto preparava o jantar na pequena cozinha, Helena se pegou sorrindo sem motivo aparente. Sofia notou a mudança. Aconteceu algo bom, mãe, você parece diferente. Foi só um dia bom, querida. E, às vezes, o mundo surpreende a gente com bondade quando a gente menos espera. Nos jardins da alma, as sementes de coragem são frequentemente regadas por encontros inesperados com aqueles que compartilham nossa mesma sede de justiça e verdade. A segunda-feira de manhã trouxe uma realidade mais dura. Helena chegou no hotel no horário de sempre, só para descobrir que seu nome tinha sido removido do quadro de tarefas. Isabel Vega a chamou no escritório antes que pudesse perguntar. Helena, a gente precisa conversar sobre seu desempenho. Isabel estava sentada atrás da escrivaninha, uma postura de poder calculada. Recebemos reclamações sobre sua atitude ultimamente. Clientes relatando serviço desleixado, tarefas incompletas. Reclamações de quem? Helena sentiu a indignação crescendo. Em 15 anos nunca tinha recebido uma reclamação formal. Isso é confidencial, mas estão documentadas. Isabel empurrou uma pasta pela mesa. Vê você mesma. Helena abriu a pasta. Dentro havia 3 relatórios formais de reclamação, todos da última semana, todos de hóspedes cujos nomes reconhecia como sócios de Ricardo Santilana. As acusações eram vagas, mas prejudiciais. Toalhas não trocadas,
limpeza superficial, atitude pouco profissional. Tudo era falso. Cada palavra era uma mentira calculada. Isso não é verdade, disse Helena, sua voz tremendo de raiva contida. Eu limpei esses quartos pessoalmente. Tudo estava impecável. Olha, Helena, Isabel se recostou na cadeira, seu tom assumindo uma nuance de falsa compaixão. Eu entendo que você está passando por um momento difícil. Todo mundo tem fases ruins, mas esse hotel tem padrões a manter. Se você não consegue cumprir, isso vem dele, né? As palavras saíram antes que Helena pudesse detê-las. Ricardo Santillana. O rosto de Isabel endureceu. Não sei do que você está falando. Essas reclamações são de múltiplos hóspedes. Você está sendo paranoica. Paranoica, repetiu Helena amargamente. Claro, vou te dar uma advertência oficial. Melhora seu desempenho nos próximos 30 dias, ou a gente vai ter que reavaliar sua posição aqui. Entendido? Helena assentiu, pegou a pasta e saiu do escritório. No corredor, seu antigo santuário de rotina e familiaridade, se sentiu como uma estranha. As paredes pareciam se fechar, as luzes eram muito brilhantes, o ar muito denso. No banheiro do staff, jogou água fria no rosto, olhando-se no espelho. Os olhos que devolveram o olhar estavam cansados, mas não derrotados. Ainda não. Seu celular vibrou. Uma mensagem do André. Mãe, rolou uma coisa estranha. Um cliente grande me ofereceu contrato para reformar 3 escritórios. É mais dinheiro do que ganhei o ano inteiro. Me liga. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma clareza terrível. Santillana não estava só fazendo pressão nela diretamente. Estava usando a família dela como alavanca. Ligou para o André durante o intervalo, encontrando um canto tranquilo no jardim dos fundos do hotel. Mãe, você acredita? Esse cara, o Sr. Romero, disse que ouviu falar do meu trabalho e quer me contratar para 3 projetos grandes. 3. É exatamente a oportunidade que eu precisava. André, Helena respirou fundo. Quem é o Sr. Romero? Ele trabalha para quem? É diretor de operações da construtora Santillana. Por quê? Você conhece? O mundo de Helena parou. Filho, preciso que você recuse esse contrato. O quê? Mãe, você tá louca? É a oportunidade da minha vida. Por favor, confia em mim. Tem coisas que não posso te explicar agora, mas essa empresa não é o que parece. Mãe, com todo respeito, do que você está falando? Construtora Santillana é uma das empresas mais respeitadas da cidade. André, não, mãe. Eu sei que você tem estado estressada ultimamente, mas essa é minha carreira. Estou esperando uma oportunidade assim há anos. Não vou recusar porque você tem um mau pressentimento. A ligação caiu. Helena ficou olhando para o celular, sentindo como a armadilha se fechava ao redor dela e da família. Naquela noite, depois de um turno que pareceu interminável, Helena caminhou lentamente para o apartamento. As ruas do bairro, geralmente reconfortantes na familiaridade, pareciam ameaçadoras na escuridão crescente. Ao chegar no prédio, encontrou a vizinha, Dona Gomes, sentada nos degraus da entrada, chorando baixinho. Dona Gomes, o que aconteceu? A senhora levantou o olhar, os olhos vermelhos e inchados. Helena, acabaram de negar meu recurso, o dinheiro do meu Ernesto. Tudo o que ele trabalhou por 40 anos foi. O juiz disse que os contratos estavam em ordem, que eu assumi os riscos. Helena se sentou ao lado dela, passando um braço ao redor dos ombros trêmulos da mulher. Aquele homem, sussurrou Dona Gomes, Ricardo Santillana. Vi ele no noticiário uns dias atrás, sorrindo doando dinheiro para um orfanato. Todo mundo chama ele de filantropo, pilar da comunidade, mas ele me roubou meu Ernesto, e ninguém vai fazer nada. Dona Gomes, desculpa, filha, não devia desabafar com você. Você tem seus próprios problemas. A senhora enxugou as lágrimas com um lenço surrado. Mas às vezes eu preciso falar em voz alta, sabe? Preciso que alguém saiba que não tô louca, que o que aconteceu foi real. Helena abraçou a vizinha mais forte, sentindo como as palavras não ditas pesavam na garganta como pedras. Ela sabia, tinha a prova que poderia ajudar Dona Gomes
as outras 200 famílias, e estava em silêncio por medo. Depois de se certificar de que Dona Gomes estava bem, Helena subiu para o apartamento. Maria já dormia, Sofia estudava de fone, André não tinha respondido às ligações. Helena se sentou na beirada da cama, sozinha com seus pensamentos. Tirou da gaveta o cartão de Daniel Aguiar e o celular. Seus dedos tremiam sobre a tela. Um depoimento. Era tudo o que ele precisava. Um depoimento do que ouviu naquela manhã no salão de café. Palavras simples que poderiam mudar tudo, mas também poderiam destruir tudo. Guardou o celular sem fazer a ligação. Ainda não. Talvez amanhã, ou depois de amanhã, quando tivesse mais coragem. Quando o medo fosse um pouco menos paralisante. Mas enquanto se deitava na escuridão, ouvindo os sons familiares da casa, o relógio de parede fazendo tic-tac, o ronco suave da mãe no quarto ao lado, o tráfego distante da rua, Helena sabia uma verdade desconfortável. Coragem não chega. Coragem se escolhe, momento a momento, decisão após decisão, e logo teria que escolher. O silêncio é um refúgio temporário que se torna prisão permanente. E Helena estava começando a sentir as paredes se fechando cada vez mais. Na manhã do 30º dia, desde sua advertência oficial, Helena chegou no hotel com uma sensação de fatalidade. Tinha cumprido meticulosamente cada tarefa, documentado cada quarto limpo, cada reclamação atendida, mas sabia que não seria suficiente. Isabel a chamou no escritório às 9 horas. Helena, nos reunimos com o comitê disciplinar, começou Isabel sem rodeios, e decidimos que seu desempenho não melhorou o suficiente. As reclamações continuam. Isso não é verdade, interrompeu Helena. Documentei tudo. Minhas avaliações de hóspedes reais são perfeitas. Isso não bate com nossos registros internos. Isabel deslizou outra pasta pela mesa. Receio que vamos ter que te dispensar. Você tem 2 semanas para encontrar outro emprego. Depois disso, sua posição aqui vai terminar. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 15 anos. 15 anos de serviço impecável, de acordar cedo, de sacrificar tempo com a família, de manter um sorriso profissional mesmo nos dias mais difíceis, tudo apagado com uma pasta de mentiras. E minha indenização, meus direitos, tudo será processado de acordo com os protocolos legais. O RH vai entrar em contato. A voz de Isabel era fria, burocrática. É só isso, Helena, pode ir. Helena saiu do escritório em estado de choque. O corredor familiar de repente parecia hostil, estranho. As colegas evitavam seu olhar, exceto por uma. Carmen, sua antiga amiga, que a alcançou no vestiário. Helena, espera. O que você quer, Carmen? Vir dar risada? Não. Carmen olhou em volta para ter certeza de que estavam sozinhas. Quero te pedir perdão e quero que você saiba a verdade. Que verdade? Carmen respirou fundo, os olhos se enchendo de lágrimas. A Isabel me pediu para fazer relatório sobre você. Cada movimento, cada conversa. Disse que era parte da avaliação de desempenho padrão, mas eu sabia que não era. Eu precisava desse emprego, Helena. Meu marido está doente, os tratamentos são caros e... Suas palavras se quebraram num soluço. Sou uma covarde. Me desculpa tanto. Helena sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Por que você está me contando isso agora? Porque escutei a Isabel falando no telefone hoje de manhã, com alguém dos escritórios do Santillana. Eles estão manipulando sua demissão, planejando te acusar de roubo para evitar te pagar o que você tem direito. E eu não posso ser parte disso mais, não posso. Roubo, repetiu Helena quase incrédula. De quê? Vão plantar alguma coisa no seu armário, algo pequeno, mas valioso. Uma joia de algum hóspede, provavelmente. Vão encontrar durante uma inspeção de rotina amanhã. O medo deu lugar à raiva. Uma raiva limpa, clarificadora. Por semanas, Helena tinha estado paralisada pelo terror do que poderia perder. Mas agora, de pé naquele vestiário com cheiro de desinfetante e suor, percebeu que já tinha perdido tudo. Seu trabalho, sua reputação, sua segurança. A única coisa que restava era sua verdade.
Obrigada, Carmen, disse Helena, sua voz surpreendentemente calma. Obrigada por ser honesta, finalmente. Saiu do hotel sem olhar para trás. Caminhou pelas ruas conhecidas da cidade com um propósito renovado. Passou pela padaria onde comprava pão aos domingos, pelo mercado onde conhecia cada vendedor pelo nome, pelo banco onde tinha sua pequena conta poupança. Sua cidade, sua comunidade, seu povo. E todas essas pessoas mereciam saber a verdade. Parou na frente de um prédio modesto no centro, perto do tribunal. 3º andar, sala 304. Escritório Justiça Popular, dizia a placa desbotada ao lado da porta. Subiu as escadas, cada passo mais firme que o anterior. Bateu na porta. Daniel Aguiar abriu, sua surpresa evidente, mas rapidamente substituída por algo que parecia esperança cautelosa. Helena, preciso conversar com você, disse ela, sobre o que ouvi naquela manhã, sobre Ricardo Santillana, sobre tudo. Daniel deu um passo para trás, abrindo a porta completamente. Entra, por favor. O escritório era exatamente como Helena tinha imaginado. Pequeno, entulhado de arquivos com um ventilador barulhento no canto e café requentado sobre uma mesa cheia de papéis. Mas também tinha fotos nas paredes, família sorrindo, cartas de agradecimento, lembretes de que esse espaço caótico era onde se lutava por justiça real. Antes de você falar qualquer coisa, começou Daniel, você precisa entender as consequências. Santillana vai lutar. Vai usar cada recurso, cada conexão. Vai ser difícil, longo e doloroso. Eu sei, disse Helena. Ele já tirou meu emprego. Tá ameaçando meu filho. Planejava me acusar falsamente de roubo. Já tô em guerra, Daniel. Só que agora vou lutar de frente. Daniel assentiu lentamente, então tirou um gravador da mesa. Então vamos começar do início. Me conta exatamente o que você ouviu naquela manhã. E Helena falou. Cada palavra, cada detalhe, cada nuance daquela conversa que tinha carregado como uma pedra no peito por semanas. Enquanto falava, sentiu o peso gradualmente se aliviar. Quando terminou, Daniel estava escrevendo notas furiosamente. Isso é... Helena, isso é exatamente o que a gente precisava. Com seu depoimento podemos reabrir o caso. Podemos... Uma batida forte na porta os interrompeu. Ambos congelaram. Senhor Aguiar, uma voz desconhecida do corredor. Tenho uma entrega. Daniel abriu a porta com cautela. Um entregador jovem estendeu um envelope grande. Assina aqui, por favor. Depois que o entregador foi embora, Daniel abriu o envelope. Dentro havia documentos legais e uma nota simples. Senhor Aguiar, retire-se deste caso agora ou prepare-se para um processo por difamação que vai destruir sua prática ridícula. Em anexo, encontrará exemplos do que posso fazer legalmente. Atenciosamente, Escritório Martinez em Associados, representando Ricardo Santillana. Daniel leu os documentos, seu rosto empalidecendo. Helena não precisava ler para entender. Santillana estava mostrando seu poder, seu alcance, sua vontade de esmagar qualquer um que se metesse no caminho. Daniel, disse Helena suavemente, eu entendo se você não puder continuar. Não vou... Você está brincando? Daniel levantou o olhar, e em seus olhos havia uma determinação feroz. Isso só confirma que a gente está no caminho certo. Se a gente não tivesse nada, ele não ia se incomodar em ameaçar a gente. Helena sorriu apesar do medo que ainda a atenazava. Então, o que vem agora? Agora a gente documenta tudo. Formaliza seu depoimento e se prepara para a batalha das nossas vidas. Enquanto o sol da tarde começava a filtrar pela janela empoeirada do pequeno escritório, Helena sentiu algo que não tinha sentido em semanas. Esperança. Não a esperança ingênua de que tudo ia dar certo, mas a esperança realista de que estava escolhendo o caminho certo, não importava onde a levasse. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou André esperando na sala. Mãe, recusei o contrato. Helena o olhou surpresa. O quê? Fiz uma pesquisa. Li sobre a construtora Santillana, sobre os casos de fraude, sobre as famílias que perderam tudo. Não quero construir meu sucesso sobre o sofrimento de outras pessoas. Não foi assim que você me criou. Helena abraçou o filho,
as lágrimas finalmente fluindo livremente. Tô tão orgulhosa de você. O que está acontecendo, mãe? No que você está metida? Em algo necessário, respondeu Helena. Em algo que vai nos testar como família. Mas juntos eu acredito que a gente pode superar. Sofia saiu do quarto, Maria apareceu da cozinha e toda a família se reuniu na pequena sala. Helena contou tudo. A conversa que ouviu, as ameaças, a perda do emprego, sua decisão de testemunhar. Houve lágrimas, houve medo. Mas também houve outra coisa, união. Vamos fazer isso juntos, disse Sofia, pegando a mão da mãe. Seja o que vier, a gente enfrenta junto. Maria, com voz tremendo, mas firme, acrescentou. Seu pai estaria orgulhoso, filha. Muito orgulhoso. Nas encruzilhadas da vida, o caminho da integridade raramente é o mais fácil. Mas é o único que nos permite olhar no espelho, sem sentir vergonha, e encarar o amanhã com a certeza de que escolhemos ser fiéis a quem realmente somos. Os dias seguintes ao depoimento formal passaram numa estranha mistura de terror e alívio. Helena tinha atravessado o Rubicão, não tinha mais volta. Daniel trabalhava incansavelmente, preparando a documentação legal, contatando as famílias afetadas, construindo o caso peça por peça. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Helena organizava documentos em casa, agora transformada numa espécie de centro de operações improvisado, a campainha tocou. Ao abrir a porta, se deparou com uma mulher elegante de uns 35 anos. Vestia um tailleur cinza pérola, o cabelo castanho perfeitamente penteado, mas seus olhos mostravam uma vulnerabilidade que contrastava com sua aparência controlada. Helena Martins? Sua voz tremia levemente. Sim, posso ajudar? Meu nome é Vitória Santillana. Fez uma pausa deixando que o sobrenome causasse impacto. Sou filha do Ricardo Santillana. A gente pode conversar? Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Todo o instinto gritava para fechar a porta, ligar para o Daniel não confiar em ninguém com esse sobrenome. Mas algo nos olhos de Vitória, um desespero silencioso que Helena reconhecia bem demais, a fez hesitar. Como você me achou? Tenho meus recursos, mas não venho em nome do meu pai. Venho... Vitória olhou em volta nervosamente. Venho porque preciso falar com alguém que entenda o que é viver na sombra de um monstro. Helena abriu a porta completamente. Entre, mas preciso avisar que qualquer coisa que você disser pode ser usado contra mim, eu sei. Vitória entrou, seus saltos ecoando no pequeno apartamento. Não me importo mais. Se sentaram na sala modesta. Maria, do quarto, observava com preocupação, mas respeitava o espaço da filha. Vitória aceitou uma xícara de chá que Helena preparou, suas mãos tremendo levemente ao segurar a xícara. Meu pai, começou Vitória, nem sempre foi um homem terrível, ou talvez fosse, mas era melhor escondendo. Quando eu era criança, idolatrava ele. Era poderoso, bem-sucedido, todo mundo admirava. Mas conforme fui crescendo, comecei a ver as rachaduras na fachada perfeita. Por que você veio me contar isso? Perguntou Helena diretamente. Porque fui eu quem enviou os documentos anônimos para o jornal local. Fui eu quem vazou informação sobre as contas offshore. E agora, Vitória tirou um envelope da bolsa. Tenho algo mais, algo que pode mudar tudo. Helena olhou para o envelope como se fosse uma cobra. O que é? Gravações. Meu pai tem o hábito de gravar todas as reuniões de negócios, uma espécie de seguro contra traições futuras, mas nunca pensou que a própria filha copiaria essas gravações. Vitória abriu o envelope, revelando vários pendrives. Aqui tem tudo. Admissões diretas de fraude, conversas sobre como manipular contratos, planos para intimidar testemunhas. Tudo. Por quê? Sussurrou Helena. Por que você trairia seu próprio pai? As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Vitória, estragando a maquiagem perfeitamente aplicada. Porque 3 anos atrás, meu pai destruiu a vida da minha melhor amiga. A família dela investiu tudo num dos projetos fantasma dele. Perderam tudo. Ela tentou suicídio, Helena. Ficou na UTI por semanas. E quando implorei para o meu pai devolver pelo menos uma parte do dinheiro, sabe o que ele me disse? Helena balançou a cabeça, embora pudesse imaginar. Ele disse,
Os fracos sempre acham jeitos de culpar os fortes pelas próprias decisões idiotas, sem remorso, sem humanidade, só frieza. Vitória enxugou as lágrimas bruscamente. Naquela noite, percebi que meu pai não era um homem de negócios duro, mas justo. Era um predador. E eu tinha vivido do sofrimento das vítimas dele a vida inteira. Sua família sabe que você está aqui? Minha mãe morreu há 5 anos. Meu irmão é tão corrupto quanto meu pai, talvez pior. Não tenho família, Helena. Só tenho a oportunidade de fazer uma coisa certa na minha vida. Vitória estendeu o envelope. Pega isso, dá para o seu advogado, usa para acabar com ele. Helena pegou o envelope com mãos tremendo. Isso vai te destruir também. Legalmente, financeiramente. Já tô destruída, interrompeu Vitória com um sorriso amargo. Tô destruída desde que tive idade suficiente para entender de onde vinha meu dinheiro, minha educação, minhas roupas de grife. Toda vez que me olhava no espelho, via alguém construída sobre os ossos de famílias arruinadas. Pelo menos agora, quando me olhar, vou ver alguém que tentou fazer o certo. Depois que Vitória foi embora, Helena ligou imediatamente para o Daniel. Ele chegou em menos de 30 minutos, e quando checou o conteúdo dos pendrives no velho computador do André, seu rosto passou da esperança para a incredulidade e finalmente para algo parecido com triunfo. Helena, isso é ouro legal. Com essas gravações, a gente não só pode ganhar o caso contra o Santillana, a gente pode abrir investigações criminais. Isso vai além de fraude civil. A gente está falando de crime organizado, evasão fiscal, intimidação de testemunhas. Quanto tempo vai levar? Daniel esfregou o rosto, a fadiga de semanas de trabalho exaustivo finalmente visível. Meses, talvez 1 ano. A gente tem que autenticar as gravações, apresentar adequadamente, construir o caso de um jeito irrefutável. Santillana vai contratar os melhores advogados do país. Vai ser uma batalha longa. Mas a gente pode ganhar, disse Helena, não como pergunta, mas como afirmação. Sim, Daniel assentiu, e pela primeira vez desde que o conheceu, Helena viu um sorriso genuíno de esperança no rosto dele. Sim, eu acho que a gente pode ganhar. Naquela noite, enquanto a família Martins jantava na pequena cozinha, arroz, feijão e frango, uma refeição simples, mas preparada com amor, Helena sentiu algo que não tinha sentido em meses. Paz. Não a paz da segurança ou de saber que tudo ia dar certo, mas a paz de saber que estava do lado certo da história. Mãe, Sofia a olhou com curiosidade. Você está sorrindo. Sorrindo de verdade. Tô pensando no seu avô, respondeu Helena. No que ele diria se estivesse aqui. Maria pegou a mão da filha. Diria que você fez o certo, filha. Que o caminho difícil é muitas vezes o único caminho que vale a pena seguir. André levantou seu copo d'água. Pro vovô e pra mãe, a mulher mais corajosa que eu conheço. Todos brindaram, e naquele momento, naquela cozinha modesta com sua pintura descascada e geladeira fazendo barulhos estranhos, Helena se sentiu mais rica do que Ricardo Santillana jamais poderia ser. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E às vezes, as alianças mais inesperadas nascem do arrependimento compartilhado e do desejo de redenção. A notícia de que o caso contra Ricardo Santillana tinha sido reaberto com novas provas explosivas se espalhou pela cidade como fogo em capim seco. A mídia local, inicialmente cautelosa por medo de processos, começou a cobrir a história com intensidade crescente quando as gravações, ou pelo menos trechos cuidadosamente selecionados, vazaram para a imprensa. O escritório de Daniel, antes ignorado e quase vazio, agora enchia diariamente com vítimas de Santillana, buscando se juntar à ação coletiva. Famílias que tinham guardado silêncio por vergonha ou medo, agora encontravam voz. Helena se tornou, sem querer, o rosto da resistência. Numa manhã, enquanto caminhava para o escritório de Daniel para revisar mais documentos, uma repórter local a interceptou na rua. Senhora Martins, é verdade que você recebeu ameaças diretas do Sr. Santillana?
Pode confirmar que perdeu o emprego por se recusar a ficar em silêncio? Helena, desconfortável na frente das câmeras, respondeu com a honestidade que a caracterizava. Só sei que tem 200 famílias nessa cidade que perderam as economias de uma vida inteira por fraude. Minha história pessoal não importa tanto quanto a delas. O clipe viralizou nas redes sociais locais. Os comentários se dividiam entre apoio fervoroso e ceticismo cruel. Alguns a chamavam de heroína, outros de caça-atenção. Mas Helena tinha aprendido algo fundamental nas últimas semanas. Não podia controlar o que os outros pensavam dela, só suas próprias ações. Porém, a pressão também trazia consequências tangíveis. Numa tarde, enquanto Sofia voltava da faculdade, 2 homens num carro preto a seguiram por várias quadras. Não fizeram nada, não disseram nada, simplesmente a seguiram, até que ela, aterrorizada, correu para dentro de uma loja cheia de gente e ligou para o André. Quando Helena soube, seu sangue gelou. Uma coisa era se arriscar, mas colocar os filhos em perigo. Vou ligar para a polícia, disse André furioso. Isso é assédio, intimidação. Daniel, convocado urgentemente, chegou em casa com notícias mistas. A gente pode denunciar, mas sem prova concreta de ameaça, provavelmente não vão fazer muita coisa. Porém, tirou uma pasta. Tenho trabalhado com um jornalista investigativo de nível nacional. O nome dele é Roberto Mendes. Ele tem conexões com programas de notícias importantes e está interessado em contar essa história numa escala maior. Escala maior significa mais perigo para minha família? Perguntou Helena diretamente. Paradoxalmente não. Significa mais proteção. Santillana opera nas sombras. Uma vez que tem luz nacional no caso, as opções de intimidação dele diminuem drasticamente. Ninguém quer ser o vilão no horário nobre. Helena olhou para os filhos, para a mãe, para as paredes da casa que tinha protegido por tantos anos. O que vocês acham? Faz, disse Sofia imediatamente. Não vou deixar esse cara me assustar para desistir. Nem você. Concordo, acrescentou André. A gente chegou até aqui. Não dá para voltar atrás agora. Maria, da cadeira favorita, falou com a sabedoria dos 73 anos. A escuridão só ganha quando a luz decide se apagar, filha. Continue brilhando. 2 dias depois, Helena se viu num estúdio de televisão na capital, a 3 horas da cidade. Roberto Mendes era um homem de uns 50 anos, com o tipo de rosto que inspirava confiança, rugas de expressão, olhos que tinham visto muito, mas não tinham perdido a humanidade. Helena, disse enquanto ajustavam os microfones, vou fazer perguntas difíceis. Não porque não acredito em você, mas porque preciso que o público veja sua autenticidade. Tudo bem? Entendo. Só não sei se sou boa na frente das câmeras. Roberto sorriu. Você não precisa ser boa na frente das câmeras. Só precisa ser você mesma. Isso é mais poderoso que qualquer treinamento midiático. A entrevista começou. As perguntas fluíram. Como descobriu a fraude? O que a motivou a falar? Como foi a pressão? O que esperava conseguir? Helena respondeu com a verdade simples e direta que era sua natureza. Mas a pergunta que a quebrou, que finalmente fez as lágrimas fluírem, depois de semanas mantendo-as contidas, foi inesperada. Helena, o que você diria para o Ricardo Santillana se ele estivesse aqui agora? Helena ficou em silêncio por um longo momento. As câmeras esperavam. Roberto esperava. E, finalmente, as palavras vieram de um lugar profundo da alma. Eu diria que eu perdoo ele. Não porque o que ele fez está certo, mas porque guardar ódio é como beber veneno, esperando que a outra pessoa morra. Diria que ele ainda tem tempo de escolher diferente, de usar o poder dele para consertar em vez de destruir. E diria que pessoas não são recursos para explorar, são seres humanos com famílias, sonhos, dignidade. Cada vida que ele arruinou tem nome, história, valor. E isso é algo que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar de volta. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos da equipe de produção. Roberto assentiu lentamente, respeito genuíno no olhar. Isso foi extraordinário, Helena. Obrigado. O programa foi ao ar naquela noite no horário nobre. 15 milhões de pessoas assistiram em nível nacional.
As redes sociais explodiram. Hashtags como Jane Justiça, para as 200 famílias e Helena é heroína começaram a virar tendência. Mas também Helena mente e defenda Santilana. A polarização era inevitável. O que ninguém esperava foi o que aconteceu 2 dias depois. Vitória Santilana publicou um vídeo nas redes sociais. Sentada no que parecia ser um quarto de hotel simples, sem maquiagem, com os olhos inchados de chorar, contou sua história. Falou sobre o pai, sobre as gravações que tinha entregado, sobre anos de cumplicidade silenciosa. Meu nome é Vitória Santilana, começou com voz trêmula, e sou filha de um criminoso. Vivi 35 anos me beneficiando do sofrimento de famílias inocentes. Não busco perdão, não mereço perdão, só busco ajudar a verdade a vir à luz. Helena Martins arriscou tudo por fazer o certo. Eu só tô tentando ser um pouco menos covarde do que fui a vida inteira. O vídeo foi visto milhões de vezes. A mídia entrou em frenesi. E o mais importante, dezenas de funcionários atuais e antigos das empresas de Santilana começaram a contatar o escritório de Daniel, oferecendo depoimentos adicionais. Numa tarde, enquanto Helena revisava documentos no escritório de Daniel, agora expandido para 2 salas adjacentes graças a doações de simpatizantes, ele entrou com uma expressão que ela não tinha visto antes: otimismo genuíno. Helena, acabei de receber uma ligação da Promotoria Federal. Eles querem cooperar. Estão preparando acusações criminais formais contra o Santilana e vários sócios dele. Isso é real, tá acontecendo. Helena se recostou na cadeira, abalada. Quanto tempo até o julgamento? 6 meses, talvez 8. Mas Helena... Daniel se sentou na frente dela. Preciso te perguntar uma coisa. Você está preparada para testemunhar no tribunal? Não vai ser como a entrevista de TV. Os advogados do Santilana vão tentar destruir sua credibilidade, questionar cada aspecto da sua vida, fazer você parecer como uma mulher comum tentando derrubar um homem poderoso por ressentimento, completou Helena. Eu sei. E sim, tô pronta. Daniel sorriu, e naquele momento, Helena notou algo que tinha estado amadurecendo silenciosamente por semanas. O jeito que ele olhava para ela não era só com respeito profissional, mas com algo mais profundo, mais pessoal. Ele pareceu perceber que ela tinha notado e rapidamente desviou o olhar, focando nos papéis sobre a mesa. Bom, então vamos começar a te preparar. Vamos repassar cada pergunta possível, cada ângulo de ataque, mas Helena interrompeu suavemente. Daniel, por que você faz isso? De verdade. Não a resposta que você dá para os repórteres, mas a verdade. Ele ficou imóvel. Então, suspirou profundamente. Lembra que contei sobre meu pai perdendo o negócio? O que não contei foi que depois disso ele mudou. Parou de acreditar na bondade das pessoas. Parou de confiar no sistema. Morreu há 5 anos, amargurado e destruído. Faço isso porque preciso acreditar que a história dele não precisa ser a história de todo mundo. Que às vezes, só às vezes, os bons podem ganhar. E por que você quer provar que é diferente dos advogados que traíram ele? Acrescentou Helena suavemente. Sim, isso também. Ficaram em silêncio, o peso de suas respectivas batalhas preenchendo o espaço entre eles. E naquele silêncio, algo mudou. Um entendimento mútuo, um reconhecimento de que ambos estavam lutando, não só contra Santilana, mas contra um sistema que favorecia o poder sobre a justiça. Nas trincheiras das batalhas mais difíceis, às vezes encontramos não só propósito, mas também conexões que nos lembram que somos mais fortes juntos do que sozinhos. Os meses seguintes foram um turbilhão. O caso ganhou atenção internacional quando organizações de direitos humanos e transparência financeira se interessaram pelas implicações mais amplas da fraude de Santilana. Helena se tornou uma figura pública involuntária, seu rosto aparecendo em jornais, revistas, programas de TV. Mas fama não pagava contas. Sem trabalho e com economias esgotadas, Helena enfrentava uma crise financeira que ameaçava destruir a família. Numa tarde, enquanto revisava contas médicas da mãe com desespero crescente, recebeu uma ligação inesperada. Senhora Martins,
Aqui é Teresa Ochoa, diretora do Hotel Continental. O Continental era um dos hotéis mais prestigiados da cidade, concorrente direto do Metropolitan. Tenho acompanhado sua história com grande interesse. Gostaria de saber se você estaria disponível para uma entrevista de emprego? Helena quase derrubou o telefone. Senhora Ochoa, a senhora deve saber que fui demitida do Metropolitan sob acusações que foram completamente fabricadas. Sim, eu sei. Também sei que você tem 15 anos de experiência, referências impecáveis de clientes reais e o tipo de integridade impossível de encontrar. Pode vir amanhã às 10? A entrevista foi mais uma formalidade. Teresa Ochoa, uma mulher de 60 anos que tinha construído a carreira em hotelaria, ofereceu não só um emprego, mas uma posição como supervisora de limpeza, com salário 30% maior do que ganhava antes. A gente precisa de mais gente como você nesse setor, disse Teresa firmemente. Pessoas que entendam que serviço de verdade não é se curvar para o poder, mas manter padrões que dignificam tanto quem serve quanto quem é servido. Helena aceitou com lágrimas de gratidão. Naquela noite, quando chegou em casa com a notícia, a família comemorou com um jantar modesto que pareceu um banquete. Mas nem tudo era vitória. Numa tarde, enquanto Helena saía do turno no Continental, encontrou sua ex-gerente do Metropolitan, Isabel Vega, sentada num banco do parque próximo. Parecia diferente, sem maquiagem elaborada, roupas casuais, uma expressão de derrota que Helena conhecia bem demais. Não vim causar problema, disse Isabel antes que Helena pudesse falar. Só precisava falar com você. Helena se sentou com cautela no outro lado do banco. Sobre o quê? Sobre você ter razão. Sobre tudo. Isabel olhou para as mãos. Depois que você saiu, Santillana parou de frequentar o hotel. A administração começou a fazer perguntas sobre as avaliações fabricadas, as reclamações falsas. Me demitiram há 2 semanas, sem recomendações, sem indenização, me acusando de má gestão. Sinto muito, disse Helena. E era sincera. Não sinta. Eu mereço. Isabel finalmente a olhou, os olhos vermelhos. Vendi minha alma por um salário e um cargo. Destruí a carreira de uma boa mulher, porque era mais fácil que enfrentar o poder de verdade. E agora... Sua voz se quebrou. Agora entendo o que você deve ter sentido. O que você vai fazer? Não sei. Tenho algumas economias. Talvez mudar para outra cidade, começar de novo onde ninguém conhece meu nome. Isabel se levantou. Só queria que você soubesse que se eu puder testemunhar a seu favor sobre o que Santillana me pediu para fazer, sobre as pressões, eu vou fazer. É o mínimo que posso fazer. Obrigada, Isabel. Isso significa muito. Depois que Isabel foi embora, Helena ficou sentada no banco, observando como o pôr do sol pintava o céu de laranja e roxo. Sentiu uma mão suave no ombro e se virou para encontrar Daniel de pé atrás dela. Esperando alguém? Perguntou com um sorriso tímido. Não, e você? Bom, talvez. Seu turno termina nessa hora e esse parque fica no caminho de casa e... corou levemente. Tô sendo óbvio, né? Helena riu, um som que não tinha saído dela com tanta facilidade em meses. Um pouco, mas é agradável. Quer caminhar comigo? Caminharam pelos caminhos do parque enquanto o dia virava noite. Conversaram sobre o caso, sobre suas famílias, sobre sonhos que tinham tido que adiar. Daniel contou sobre o desejo de um dia ensinar direito, de formar uma nova geração de advogados que entendessem que a lei devia servir à justiça, não ao poder. E você? Perguntou Daniel. O que você sonha, Helena? Além desse caso, além das batalhas, o que você quer para sua vida? Helena parou ao lado da fonte central, observando como a água dançava sob as luzes noturnas. Costumava pensar que queria segurança, um emprego estável, contas pagas, tranquilidade, mas agora quero algo mais. Quero viver sabendo que minhas ações significam algo, que quando meus netos, se um dia eu tiver, me perguntarem o que fiz da minha vida, eu possa contar uma história que vale a pena ouvir. Daniel a olhou com uma intensidade que fez o coração de Helena acelerar. Você é extraordinária, sabia?
Sou comum, corrigiu Helena. Só uma mulher que tomou uma decisão e se recusou a voltar atrás. Não, Daniel balançou a cabeça. Ser capaz de se manter firme nos seus princípios quando todo mundo te pressiona para abandoná-los, isso não é comum, isso é heróico. Ficaram se encarando, o mundo ao redor desaparecendo, deixando só o som da água da fonte e a eletricidade palpável no ar entre eles. Daniel deu um passo mais perto. Helena, O celular de Helena tocou, quebrando o momento. Era André. Mãe, a avó teve um episódio cardíaco pequeno. A gente está indo para o hospital. Não é grave, mas... Tô indo, disse Helena, o pânico apertando a garganta. Daniel não hesitou. Eu levo você. Meu carro está perto. O hospital confirmou que Maria estava estável, mas que precisaria de monitoramento e possivelmente ajustes na medicação. O custo dos novos tratamentos era considerável. Helena fez os cálculos mentalmente. Com o novo salário poderia cobrir, mas seria apertado. Daniel ficou com a família a noite toda. Trouxe café do hospital, manteve conversas tranquilizadoras com Sofia e André, e quando Helena finalmente se permitiu chorar no corredor deserto às 3 da manhã, estava lá para ampará-la. Tá tudo bem, sussurrou enquanto Helena soluçava no ombro dele. Tá tudo bem ter medo. Tá tudo bem não ser forte o tempo todo. Tô tão cansada, Daniel. Tão cansada de lutar, de me preocupar, de... Eu sei. Ele acariciou o cabelo dela suavemente. Mas você não tá sozinha. Não tá mais sozinha. Quando Maria recebeu alta 2 dias depois, insistiu em falar com Daniel em particular. Ele entrou no pequeno quarto de hospital com curiosidade evidente. Rapaz, começou Maria com a autoridade de uma matriarca. Minha filha é a mulher mais forte que conheço. Mas também é a que mais se recusa a pedir ajuda ou admitir que precisa de apoio. Vejo como você olha para ela. E vejo como ela olha para você quando acha que ninguém está observando. Daniel corou feito adolescente. Dona Maria, eu respeito profundamente a Helena. Não seja bobo, menino. Respeito tá bom, mas amor é melhor. Maria sorriu com cumplicidade. Só me promete uma coisa. Se você for fazer parte da vida dela, seja digno dela. E se um dia decidir que não consegue lidar com tudo que vem com essa família complicada e caótica, tenha coragem de falar direto. Ela já teve o bastante com um homem que não valorizou o que tinha. Dona Maria, Daniel pegou a mão dela suavemente. Sua filha é a mulher mais extraordinária que conheci, e se um dia eu tiver a sorte de ela me permitir fazer parte da vida dela, além desse caso legal, vou considerar o maior privilégio da minha existência. Isso eu prometo. Maria assentiu satisfeita. Bom, agora me ajuda a sair dessa cama horrível. Preciso de um café de verdade. Não essa água suja que chamam de café de hospital. No meio das tempestades, às vezes encontramos portos seguros nos lugares menos esperados. E o amor verdadeiro nem sempre anuncia sua chegada com fogos de artifício. Às vezes, chega suavemente em gestos silenciosos e presença constante. O dia do julgamento chegou com uma manhã fria de outubro. Helena acordou antes do amanhecer, incapaz de dormir. Vestiu o tailleur simples, mas elegante que Sofia tinha ajudado a escolher. Azul marinho, profissional, digno. Maria insistiu em trançar o cabelo dela, como fazia quando Helena era criança antes de eventos importantes. Você vai estar linda, filha, sussurrou a mãe enquanto terminava a trança. Seu pai está com você. Sempre vai estar. O tribunal era um prédio imponente no centro da cidade, com colunas de mármore e uma atmosfera de gravidade histórica. Os degraus externos estavam cheios de repórteres, câmeras e manifestantes, tanto a favor quanto contra Santillana. Helena teve que abrir caminho por uma multidão que gritava seu nome, alguns com apoio, outros com insultos. Daniel e sua equipe, agora expandida para 5 advogados graças a voluntários de escritórios de interesse público, esperavam dentro. Ele segurou a mão dela brevemente. Respira. Só diz a verdade. É tudo o que você precisa fazer. A sala do tribunal encheu rapidamente. Helena reconheceu rostos no público. Dona Gomes chorando silenciosamente.
Vitória Santillana, sentada sozinha na última fileira. Dezenas de famílias afetadas, todas vestidas com suas melhores roupas, todas com a mesma expressão de esperança cautelosa. E então ela ouviu Ricardo Santillana, sentado na mesa da defesa, cercado por um exército de advogados em ternos de R$ 5.000, parecia exatamente como sempre, impecável, controlado, quase entediado, como se isso fosse só mais um dia no calendário infinito de compromissos triviais. O julgamento começou com declarações iniciais. O promotor, um homem chamado Carlos Bermudes, com 30 anos de experiência, apresentou o caso com precisão clínica: fraude sistemática, evasão fiscal, intimidação de testemunhas. Os advogados de Santillana responderam pintando o cliente como um visionário de negócios incompreendido, vítima de investidores que não entenderam os riscos inerentes do mercado. Quando chamaram Helena ao banco de testemunhas, suas pernas tremiam enquanto caminhava. Colocou a mão na Bíblia e jurou dizer a verdade. Olhou para o público e viu a família: Maria, André, Sofia, todos sentados na primeira fileira, sorrindo com amor e apoio. O promotor começou com perguntas básicas: seu nome, seu trabalho, quanto tempo tinha trabalhado no Metropolitan. Então chegou ao momento crucial. Senhora Martins, pode descrever para o tribunal o que ouviu na manhã de 15 de março, no salão de café da manhã do Hotel Metropolitan? Helena respirou fundo. Ouvi o Sr. Santillana admitir para o sócio dele que os fundos de investimento que ele vendeu para as famílias locais nunca existiram de verdade. Ele disse que 200 famílias tinham perdido suas economias, mas que tinham ganhado uma lição valiosa sobre risco de investimento. Também disse que os contratos eram blindados legalmente e que ninguém podia encostar nele. E como se sentiu ao ouvir isso? Arrasada. Conheço muitas dessas famílias. São meus vizinhos, meus amigos, gente que trabalhou a vida inteira e confiou nele. O interrogatório continuou por 2 horas. Helena respondeu cada pergunta com honestidade direta, sem enfeites nem drama, só a verdade, simples e devastadora. Então chegou o contra-interrogatório. O advogado principal de Santillana era um homem chamado Arthur Mendonça, com reputação de destruir testemunhas. Se levantou com um sorriso que não alcançou os olhos. Senhora Martins, a senhora trabalhou no hotel por 15 anos, correto? Sim. E durante esses 15 anos, presenciou milhares de conversas particulares de hóspedes, não é? Como parte do meu trabalho, sim. Às vezes eu estava perto quando os hóspedes conversavam. E fez uma prática de escutar essas conversas particulares? Não. Sempre respeitei a privacidade dos hóspedes. Exceto nesse caso. Mendonça caminhou lentamente na frente do júri. Exceto quando decidiu que valia a pena espionar um homem rico e bem-sucedido. Objeção. Daniel se levantou. O advogado está distorcendo o depoimento. Acatada, disse o juiz. Senhor Mendonça, reformule. Mendonça não se abalou. Senhora Martins, é verdade que foi demitida do hotel por desempenho deficiente? Fui demitida depois de me recusar a aceitar um suborno do Sr. Santillana. Essa é sua interpretação. Os registros mostram reclamações múltiplas de hóspedes sobre seu serviço. Reclamações fabricadas por sócios do Sr. Santillana. Ou reclamações legítimas que a senhora está inventando, que foram fabricadas porque está ressentida por perder o emprego. Mendonça se virou diretamente para ela. Não é verdade, senhora Martins, que a senhora está aqui porque busca vingança pessoal contra um homem bem-sucedido que a senhora inveja? Helena sentiu a raiva ferver, mas respirou fundo. Daniel tinha avisado sobre essa tática. Não invejo o Sr. Santillana, disse calmamente. Tenho pena dele. Ele tem todo o dinheiro do mundo, mas nenhuma humanidade. Destruiu famílias por ganho pessoal e dorme tranquilo à noite. Isso não é sucesso, isso é tragédia. Um murmúrio percorreu a sala. Mendonça franziu a testa levemente, o primeiro sinal de frustração, mas continuou por mais 1 hora, tentando encontrar rachaduras no depoimento, contradições na história, motivos ocultos nas ações. Helena manteve a calma. Respondeu cada pergunta, admitiu quando não tinha certeza de algo, ficou firme quando tinha.
Quando finalmente a deixaram descer do banco, estava exausta, mas de pé. Os dias seguintes trouxeram mais testemunhas. Vitória Santillana, que testemunhou sobre as gravações e a história de manipulação do pai. Isabel Vega, que admitiu ter fabricado reclamações sob pressão. Funcionários de Santillana que descreveram práticas fraudulentas. Auditores forenses que rastrearam o dinheiro roubado através de camadas de contas offshore. Um dos momentos mais poderosos chegou quando Dona Gomes testemunhou. Com voz tremendo, mas firme, descreveu como ela e o falecido marido tinham investido as economias de 40 anos num dos fundos de Santillana, acreditando nas promessas de retornos seguros. Meu Ernesto trabalhou a vida inteira como professor, disse, as palavras quebrando. A gente nunca ganhou muito, mas guardou cada centavo que conseguiu. A gente ia viajar finalmente, ver o mar que ele sempre sonhou em ver. Mas depois de perder tudo com o Sr. Santillana, meu Ernesto adoeceu do coração. O médico disse que foi o estresse. Morreu sem ver o mar. E aquele homem apontou para Santillana. Nem pediu desculpas. O silêncio na sala era absoluto. Até alguns dos advogados de Santillana pareciam desconfortáveis. Ricardo Santillana testemunhou, claro. Negou tudo. Explicou que as interpretações erradas de conversas tiradas de contexto, as gravações, editadas maliciosamente pela filha instável, tudo fazia parte de uma campanha coordenada para destruir um respeitado homem de negócios. Falou com confiança, com a segurança de quem sempre saiu vitorioso. Mas Helena notou algo que talvez outros não vissem. Quando Dona Gomes terminou seu depoimento, por um microsegundo, Santillana tinha desviado o olhar. Não com culpa, mas com algo mais simples. Desconforto ao confrontar diretamente as consequências de suas ações. Depois de 3 semanas de depoimentos, provas e argumentos, chegou o momento das declarações finais. O promotor Bermudes falou por 1 hora, tecendo todas as provas numa narrativa devastadora, de ganância sistemática e crueldade calculada. Então foi a vez dos advogados de Santillana, que fizeram todo o possível para semear dúvida razoável. Finalmente, o juiz deu instruções ao júri. Vocês têm a tarefa de decidir se o Sr. Santillana cometeu fraude intencional ou se foi simplesmente um caso de investimentos que não deram certo como planejado. Devem basear sua decisão exclusivamente nas provas apresentadas. O júri se retirou para deliberar e começou a espera. A justiça é um processo lento, imperfeito, mas necessário. E às vezes, tudo o que podemos fazer é confiar que a verdade, apresentada claramente e defendida com coragem, encontrará seu caminho até corações dispostos a escutar. A espera foi agoniante. O júri deliberou por 4 dias completos. Helena tentou manter a rotina, trabalhar no Continental, cuidar da mãe, compartilhar jantares com a família, mas cada minuto arrastava o peso da incerteza. Daniel ligava várias vezes por dia, não com atualizações, não tinha nada novo, mas simplesmente para conversar, sobre livros, sobre infâncias, sobre sonhos, como se estivessem construindo algo além do caso, algo que permaneceria independente do resultado. Numa noite ele apareceu no apartamento com uma sacola de comida chinesa para a viagem e um sorriso cansado. Pensei que talvez você precisasse de companhia, disse. Maria Sofia e André discretamente encontraram razões para se retirar para os quartos, deixando-os sozinhos na pequena sala. Comeram direto dos potinhos, conversando sobre tudo menos o julgamento. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Disse Helena finalmente. Qualquer coisa. Por que você nunca casou? Um homem como você, inteligente, dedicado, bom. Daniel sorriu tristemente. Sempre fui casado com meu trabalho, eu acho. Os casos, as causas, as batalhas. Nunca senti que tinha espaço na minha vida para mais nada. Até parou. Até conhecer alguém que me lembrou que as batalhas mais importantes a gente não trava sozinho. E que coragem de verdade não é a ausência de medo, mas escolher o certo, mesmo quando você está aterrorizado. Olhou diretamente para ela. Você me lembrou que tem pessoas que valem a pena lutar por elas, não só causas. Helena sentiu o coração acelerar. Daniel,
O celular dela tocou, interrompendo o momento. Era o assistente do promotor. O júri tem um veredito, amanhã às 10. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Sentou na varanda do apartamento, observando a cidade adormecida sob as estrelas. Maria saiu e se sentou ao lado, envolvendo um cobertor ao redor das duas. Com medo? Perguntou a mãe, apavorada. E se a gente perder? E se tudo isso foi em vão? Filha, nada disso foi em vão. Você já ganhou algo mais importante que o veredito. O quê? Ganhou sua alma de volta. Quando você fica em silêncio diante da injustiça, perde um pedaço de si mesma. Você recuperou esse pedaço. Não importa o que o júri disser amanhã, isso ninguém pode tirar de você. Na manhã seguinte, a sala do tribunal estava ainda mais cheia que durante o julgamento. A energia era palpável, elétrica. Helena se sentou ao lado de Daniel na mesa do promotor, as mãos entrelaçadas debaixo da mesa onde ninguém podia ver. O júri entrou. Helena tentou ler os rostos, mas eram máscaras profissionais de neutralidade. O presidente do júri, um homem mais velho de óculos, entregou o envelope para o juiz. O júri chegou a um veredito? Perguntou o juiz. Sim, meritíssimo. No caso do Estado contra Ricardo Santillana, por acusações de fraude em primeiro grau, como o júri considera o acusado? O silêncio era absoluto. Culpado. A sala explodiu. Gritos de júbilo das famílias afetadas, choro de alívio, repórteres correndo para as portas para reportar a notícia. O juiz teve que bater o martelo repetidamente para restaurar a ordem. Helena sentiu as lágrimas rolarem pelas bochechas. Daniel a abraçou, ambos tremendo com o peso do momento. Atrás deles, ouviu Dona Gomes soluçar. Obrigada, meu Deus, obrigada. O juiz continuou. O acusado também é considerado culpado de evasão fiscal e intimidação de testemunhas. A sentença será determinada em 30 dias. O acusado será encaminhado à custódia pendente de sentença. Quando os oficiais se aproximaram para algemar Santillana, Helena viu o rosto dele pela primeira vez sem a máscara de controle. Choque, incredulidade e, finalmente, algo que poderia ter sido o começo de compreensão. Vitória Santillana se levantou do assento na última fileira e caminhou até o pai. Os oficiais permitiram um momento. Ela não disse nada, só o olhou com lágrimas nos olhos. Ele abriu a boca como para falar, mas então simplesmente baixou a cabeça. Do lado de fora do tribunal, uma multidão o esperava. Quando Helena saiu com Daniel e a família, foi recebida com aplausos. Repórteres gritavam perguntas, mas o promotor Bermudes se adiantou para falar. Hoje a justiça prevaleceu, mas essa vitória não pertence ao sistema legal. Pertence a uma mulher comum que teve a coragem extraordinária de dizer a verdade, e às 200 famílias que se recusaram a desistir. Esperamos que esse caso envie uma mensagem clara. Na nossa sociedade ninguém está acima da lei. Quando pediram para Helena falar, ela se aproximou do microfone com mãos tremendo. Não sou uma heroína, começou. Sou só uma mãe, uma filha, uma trabalhadora. Mas aprendi algo nesses meses. Cada um de nós tem a capacidade de mudar o mundo, mesmo que seja só um pouquinho. A gente não precisa de superpoderes nem riqueza. Só precisa ter coragem de fazer o certo quando é mais difícil fazer. Olhou para a multidão, vendo rostos de pessoas comuns como ela, pessoas que trabalhavam duro, amavam as famílias, tentavam viver com dignidade. Para qualquer pessoa que está enfrentando injustiça, que sente que sua voz não importa, porque não tem poder nem dinheiro, sua voz importa. A verdade importa. E juntos, a gente é mais forte que qualquer sistema que tente nos calar. Os aplausos foram ensurdecedores. Helena se afastou do microfone abalada e Daniel a guiou suavemente para um carro que esperava. Mas antes de entrar, alguém a chamou. Senhora Martins! Helena se virou. Era Vitória Santillana, o rosto manchado de lágrimas, a elegância usual destruída pelo peso emocional do dia. Obrigada, sussurrou Vitória, por ter a coragem que eu não tive por tantos anos, por libertar todo mundo. Helena segurou as mãos de Vitória. Você também teve coragem. No final, você teve. E isso conta.
Naquela noite, a família Martins comemorou no pequeno apartamento, não com um champanhe caro nem comida extravagante, mas com o ensopado favorito de Maria, pão fresco do padeiro da esquina, que doou 3 unidades quando soube da notícia, e a alegria simples de estar juntos. O celular de Helena tocou constantemente. Repórteres, organizações oferecendo prêmios, empresas querendo contratá-la como consultora de ética. Ela ignorou a maioria. Só respondeu quando Dona Gomes ligou para chorar de felicidade e gratidão. Perto das 11 da noite, depois que todos foram dormir, Helena saiu para a varanda. Daniel a seguiu, oferecendo uma xícara de chá quente. Dia grande, disse ele suavemente. Dia grande, repetiu Helena, mas também estranho. Parece que a minha vida inteira por meses foi sobre esse momento, e agora que chegou, não sei o que fazer com todo o espaço que sobrou. Preenche com vida nova, com novos sonhos. Daniel se virou para ela. Helena, eu sei que o momento não é perfeito, e sei que provavelmente devia esperar, mas tenho guardado isso por meses, e se não falar agora... Daniel, eu me apaixonei por você, pela sua coragem, pela sua integridade, pelo jeito que você ama sua família tão ferozmente. Me apaixonei por quem você é quando pensa que ninguém está olhando. Pela sua risada quando finalmente se permite rir, pelo jeito que você vê bondade nas pessoas, mesmo depois de tudo que viveu. Helena sentiu o mundo parar. Eu não sou fácil de amar. Tenho uma família complicada, um passado complicado, uma vida que é perfeitamente imperfeita, como todo mundo. Daniel pegou a mão dela. Não tô pedindo uma resposta agora. Só precisava que você soubesse que quando tudo isso terminar, quando a imprensa for embora, e a vida voltar a algo parecido com normalidade, eu gostaria de estar aqui. Se você quiser que eu esteja. Helena olhou para esse homem que tinha estado ao lado dela durante os meses mais difíceis da vida, que tinha visto seu pior momento e escolheu ficar, que lutou batalhas legais de dia e segurou a mão dela de noite, que nunca prometeu que seria fácil, só que valeria a pena. Eu gostaria que você ficasse, sussurrou. Gostaria muito. Daniel sorriu e naquele sorriso, Helena viu um futuro que nunca tinha se permitido imaginar. Não perfeito, mas real. Não sem desafios, mas com alguém que os enfrentaria ao lado dela. Se beijaram sob as estrelas da cidade, 2 pessoas comuns que tinham feito coisas extraordinárias, simplesmente se recusando a desistir. Às vezes, as maiores batalhas da nossa vida são só o prelúdio para os capítulos mais lindos. E o amor verdadeiro não é o que chega em tempos de paz, mas o que escolhe ficar no meio da tempestade e comemora quando finalmente o sol aparece. Os meses seguintes trouxeram mudanças sísmicas, não só na vida de Helena, mas em toda a cidade. A sentença de Ricardo Santillana foi de 15 anos de prisão, junto com a ordem de restituir fundos às vítimas. Suas empresas foram dissolvidas, seus bens congelados e liquidados. O processo seria longo, mas pelo menos tinha começado. Vitória Santillana usou sua herança, a parte que tinha guardado em seu próprio nome, separada das empresas do pai, para estabelecer um fundo de compensação adicional para as famílias afetadas. Também se juntou ao escritório de Daniel como consultora, usando a experiência corporativa para ajudar em casos de fraude empresarial. Não posso desfazer o passado, disse a Helena durante um café no parque, mas posso dedicar o resto da minha vida para garantir que outras vitórias não esperem 35 anos para fazer o certo. As 2 mulheres, unidas por circunstâncias extraordinárias, tinham desenvolvido uma amizade improvável, mas genuína. Vitória frequentemente visitava o apartamento dos Martins, maravilhada com o calor caótico de uma família funcional, algo que nunca tinha experimentado na mansão fria e silenciosa. O Hotel Metropolitan foi comprado por uma nova administração que implementou políticas de proteção trabalhista e transparência. Muitas das antigas funcionárias, incluindo Carmen, foram recontratadas sob condições justas. Isabel Vega encontrou trabalho numa pequena pousada familiar, onde a experiência era valorizada, mas a capacidade de intimidar era desnecessária.
Helena continuou trabalhando no Continental, mas agora também dava palestras ocasionais em universidades e centros comunitários sobre ética no trabalho e o poder da integridade pessoal. Toda vez que falava, fazia questão de mencionar que não era especial, só comum. E esse era exatamente o ponto. Pessoas comuns têm poder extraordinário quando escolhem usá-lo. Daniel e Helena tinham começado oficialmente a namorar, embora praticamente morassem juntos, alternando noites entre o apartamento dele e o dela. Sofia brincava que nunca tinha visto a mãe sorrir tanto. André tinha aceito Daniel como parte da família depois de uma conversa longa e honesta sobre intenções e compromisso. Maria, claro, estava encantada. Finalmente, disse a Helena um dia, você encontrou um homem que sabe que não está te salvando, mas acompanhando. Tem diferença. Numa tarde de primavera, 6 meses depois do veredito, Helena estava organizando documentos no pequeno escritório que tinha convertido quando encontrou uma carta. O envelope tinha o selo da prisão estadual. Seu nome estava escrito numa caligrafia que reconheceu imediatamente. Com mãos tremendo, abriu. Senhora Martins, não espero que leia isso. Não espero perdão. Mas tem coisas que preciso dizer. Se não para a senhora, pelo menos para o papel. Por 58 anos, medi meu valor em poder e dinheiro. Construí um império acreditando que o sucesso justificava qualquer meio. Destruí vidas e me convenci de que era só negócios. Dormia bem à noite porque tinha aperfeiçoado a arte de não ver o rosto humano por trás de cada número na minha conta bancária. A senhora me fez ver esses rostos. A senhora, uma simples camareira de hotel, perdoe a descrição, sei que é mais que isso, fez o que juízes, concorrentes e sócios nunca conseguiram, me obrigou a confrontar a realidade das minhas ações. Não escrevo buscando absolvição. A culpa que carrego é minha para carregar. Escrevo porque nesses meses de prisão, no silêncio de uma cela que é maior que o apartamento onde a senhora criou seus filhos, tenho pensado muito no que significa verdadeiramente o sucesso. A senhora tem, senhora Martins. Eu nunca tive. Tem uma família que a ama incondicionalmente. Tem integridade que nenhuma pressão conseguiu comprar. Tem o respeito genuíno da sua comunidade, não o medo disfarçado de respeito que eu tinha. Isso é riqueza real. Minha filha Vitória me visitou ontem. Foi a primeira vez na minha vida que realmente a escutei. Ela me falou sobre a senhora, sobre como sua coragem deu permissão para ela finalmente viver com autenticidade. Disse que a senhora ensinou que nunca é tarde para escolher diferente. Não sei se é tarde demais para mim. Provavelmente é. Mas queria que soubesse que sua ação mudou mais do que pode imaginar. Não só ganhou um caso legal, mudou vidas, incluindo a minha, embora não do jeito que esperava. Que tenha uma boa vida, senhora Martins. A senhora conquistou. Ricardo Santillana. Helena leu a carta 3 vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. Não perdão exatamente, mas talvez algo como um encerramento. Mostrou a carta para o Daniel naquela noite. Você acha que ele é sincero? Perguntou ele. Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas a sinceridade dele não muda a realidade do que ele fez, nem o que significou enfrentá-lo. Helena dobrou a carta cuidadosamente. Acho que vou guardar, como lembrete de que até as pessoas mais perdidas têm a capacidade de ver sua verdade, mesmo que seja tarde demais para mudar as consequências. Uma semana depois, Helena recebeu outra notícia surpreendente. O prefeito da cidade queria homenageá-la com a Medalha Cívica de Honra, o maior reconhecimento que a cidade concedia a civis. A cerimônia seria pública, grande, com toda a pompa oficial. Helena hesitou. Não preciso de medalhas. Não fiz isso por reconhecimento. Eu sei, disse Daniel. Mas outras pessoas precisam ver você receber essa medalha. Precisam ver que a sociedade valoriza a coragem sobre o conformismo silencioso. É importante, Helena, não por você, mas por todas as pessoas que um dia vão enfrentar o próprio momento de decidir entre silêncio e verdade. A cerimônia aconteceu no auditório municipal. Helena usava um vestido simples que Sofia tinha ajudado a escolher, azul claro, com um corte elegante, mas modesto. A família se sentou na primeira fileira, ao lado de Daniel,
Vitória e dezenas das famílias afetadas pela fraude de Santillana. Quando o prefeito colocou a medalha ao redor do pescoço, Helena sentiu o peso tanto literal quanto simbólico. Não era o peso da responsabilidade, mas o lembrete de que as escolhas que fazemos, por menores que pareçam no momento, criam ondas que se expandem muito além do que podemos ver. No discurso de aceitação, Helena falou sem notas preparadas, só do coração. Essa medalha não é só minha. Pertence à minha mãe, que me ensinou que dignidade não se negocia. Aos meus filhos, que me deram força para continuar quando queria desistir. Ao Daniel Aguiar e sua equipe, que transformaram meu depoimento em justiça. A Vitória Santillana, que teve coragem de desmantelar o império do próprio pai. E, acima de tudo, pertence às 200 famílias que confiaram em mim para dar voz à dor delas. Fez uma pausa, olhando para o público cheio de rostos que agora conhecia pelo nome. Se essa história ensina algo, espero que seja isso. Você não precisa ser poderoso para ser corajoso. Não precisa ser rico para ter integridade. E nunca subestime o impacto que uma pessoa comum pode ter quando decide que tem linhas que não vai cruzar. Não importa o custo. Os aplausos foram ensurdecedores. Mas para Helena, o momento mais significativo chegou depois, quando uma jovem de uns 20 anos se aproximou timidamente. Senhora Martins, meu nome é Andréia. Eu trabalho numa empresa onde está acontecendo algo que eu sei que está errado. Tenho ficado em silêncio porque tenho medo de perder meu emprego. Mas depois de ouvir a senhora hoje, acho que já sei o que tenho que fazer. Helena segurou as mãos da jovem. Não vou mentir dizendo que vai ser fácil. Provavelmente vai ser a coisa mais difícil que você vai fazer. Mas quando você dormir à noite, vai dormir bem. E esse tipo de paz não tem preço. Andréia assentiu, as lágrimas rolando pelas bochechas. Obrigada por mostrar que é possível. Naquela noite de volta no apartamento, Helena parou na frente do espelho do banheiro. Olhou para o reflexo, as linhas ao redor dos olhos mais profundas que um ano atrás, alguns fios brancos novos no cabelo, mas também algo diferente no olhar. Uma clareza. Uma certeza. Daniel apareceu atrás dela, envolvendo os braços ao redor da cintura. No que você está pensando? Perguntou. Que finalmente reconheço a mulher no espelho, respondeu Helena. Por tanto tempo, me senti invisível. Só uma camareira, só uma mãe solteira, só alguém tentando sobreviver. Mas agora vejo o que meu pai sempre viu, o que você viu desde o começo, alguém de valor, alguém que importa. Você sempre importou, sussurrou Daniel. O mundo só demorou para se dar conta. A verdadeira vitória não é quando o mundo finalmente reconhece seu valor, mas quando você mesma o reconhece. E o amor mais profundo não é o que te faz sentir completa, mas o que te lembra que você já era. Um ano depois do veredito, num dia comum de primavera, Helena acordou no apartamento que agora dividia com Daniel. Tinham decidido morar juntos depois de meses praticamente vivendo em espaços divididos entre duas casas. O novo lugar era maior, com espaço suficiente para Maria ter o próprio quarto quando visitasse, e um pequeno escritório onde Daniel podia trabalhar nos casos e Helena podia preparar as palestras. A luz do amanhecer entrava suavemente pela janela. Helena se espreguiçou, sentindo o calor de Daniel ao lado, e por um momento simplesmente existiu naquele espaço de gratidão pura. Não pelo extraordinário, mas pelo comum. Acordar sem medo, amar sem reservas, viver em paz. O celular vibrou com uma mensagem do André. Uma foto dele na frente de um prédio novo, com uma placa que dizia Construções Martins, reformas com integridade. O negócio finalmente estava decolando, construído sobre fundamentos de honestidade e trabalho de qualidade. Os contratos chegavam agora por mérito, não por conexões corruptas. Outra mensagem, essa da Sofia, uma captura de tela da primeira grande venda como designer gráfica freelancer. Mãe, consegui, sem ter que fazer concessões com clientes duvidosos. Daniel acordou beijando o ombro dela suavemente. Bom dia, amor. Bom dia. Helena se virou para ele, estudando o rosto na luz suave da manhã.
Sabe que dia é hoje? Quarta-feira? Helena riu. Sim, mas também faz exatamente 1 ano do veredito. Daniel a abraçou mais perto. 1 ano. Parece uma vida inteira e também como se fosse ontem. Eu sei. Às vezes ainda acordo esperando que o telefone toque com outra ameaça, ou que a Isabel Vega apareça para dar horários impossíveis. Helena fez uma pausa. Mas aí lembro que aquela vida acabou. A gente escolheu uma diferente. Se levantaram juntos preparando o café da manhã na pequena mas aconchegante cozinha. Daniel fazia o café enquanto Helena preparava ovos mexidos. Era uma coreografia doméstica que tinham aperfeiçoado em meses de convivência. Pequenos gestos de amor na rotina diária. Naquela tarde, Helena tinha uma reunião no escritório de Daniel, que agora tinha crescido para uma equipe de 8 advogados e se mudado para um escritório de verdade com janelas que não davam para becos. Vitória era parte regular da equipe, e a experiência corporativa tinha ajudado a ganhar vários casos importantes. Helena, temos uma proposta interessante, disse Vitória quando chegou. Uma editora nacional quer que você escreva um livro sobre sua experiência. Estão oferecendo um adiantamento substancial. Um livro? Helena se sentou surpresa. Não sou escritora. Não precisa ser. Eles teriam um escritor fantasma que trabalharia com você. Sua história, sua voz, mas com ajuda profissional para dar forma. Vitória deslizou um contrato pela mesa. Eles acham que poderia inspirar outras pessoas que enfrentam situações parecidas. Helena leu o contrato. Os números eram impressionantes. Com esse dinheiro poderia garantir a atenção médica da Maria por anos, ajudar os filhos com os negócios, talvez até tirar umas férias de verdade pela primeira vez em décadas. O que você acha? Perguntou para o Daniel. Acho que sua história merece ser contada, mas a decisão é sua. Você não precisa ser figura pública se não quiser. Helena olhou pela janela do escritório, vendo a cidade onde tinha vivido a vida inteira. Uma cidade que conhecia pelas ruas, pelos parques, pelos cantos secretos. Uma cidade cheia de pessoas comuns, fazendo coisas extraordinárias todo dia, sem reconhecimento. Vou fazer, disse finalmente, mas com uma condição. Parte dos lucros vai para o fundo de compensação para outras vítimas de fraude corporativa. E o livro tem que deixar claro que não sou especial, que qualquer pessoa na minha posição poderia ter feito o mesmo se escolhesse fazer. Vitória sorriu. Isso dá para arranjar. Naquela noite, Helena e Daniel foram para o Parque Central, o lugar especial onde tantas conversas importantes tinham acontecido. Se sentaram no banco favorito ao lado do lago, enquanto o pôr do sol pintava o céu de dourado e roxo. Tenho uma coisa para você, disse Daniel, tirando uma caixinha pequena do bolso. O coração de Helena parou. Daniel, espera, deixa eu falar isso. Pegou a mão dela, os olhos brilhando com emoção sincera. Helena Martins, você é a mulher mais extraordinária que conheci. Não porque enfrentou um homem poderoso ou ganhou um caso impossível, embora isso tenha sido incrível. Você é extraordinária nas pequenas coisas, como ama sua família, como trata estranhos com dignidade, como encontra alegria em momentos simples, como nunca deixou que a dureza da vida endurecesse seu coração. Abriu a caixinha, revelando um anel simples mas lindo, uma faixa de prata com uma pequena esmeralda. Não é ostentoso porque sei que não é o que você valoriza, mas é real como nosso amor. Helena, você casa comigo? As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Helena. Por tanto tempo, tinha acreditado que a oportunidade para esse tipo de amor tinha passado, que a vida seria dedicada só aos filhos e ao trabalho. Mas ali estava, aos 43 anos, recebendo um pedido de casamento do homem que tinha estado ao lado, nos momentos mais escuros, e agora queria compartilhar os brilhantes. Sim, sussurrou. 1000 vezes sim. Daniel deslizou o anel no dedo, e se beijaram enquanto o sol se punha sobre o parque, enquanto os patos nadavam tranquilamente no lago, enquanto a vida continuava seu lindo, comum, extraordinário caminho. O casamento aconteceu 3 meses depois no mesmo parque, uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Maria chorou lágrimas de alegria. André caminhou com a mãe até o Daniel, com orgulho evidente em cada passo.
Sofia foi a madrinha, radiante e feliz. Vitória estava lá tendo encontrado na família Martins o tipo de amor que nunca experimentou na sua. A dona Gomes e muitas das outras famílias afetadas compareceram. A camareira do Continental, onde Helena ainda trabalhava 2 dias por semana, preparou o bolo. O padeiro do bairro doou o pão para o buffet. Foi uma celebração comunitária de amor, resiliência e esperança. No voto matrimonial, Helena falou sem papel, direto do coração. Daniel, você me ensinou que amor de verdade não é resgatar alguém, mas caminhar junto. Não prometeu me fazer feliz. Prometeu estar presente na tristeza e na alegria. Não disse que ia fazer minha vida fácil. Disse que as dificuldades seriam mais leves juntos. Isso vale mais que qualquer conto de fadas. Eu te amo por quem você é e agradeço por amar quem eu sou. Daniel, com lágrimas nos olhos, respondeu: Helena, você me mostrou que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Me ensinou que integridade não é só um conceito abstrato, mas uma escolha diária. Me deu a oportunidade de ser parte de algo maior que eu mesmo. Prometo honrar sua força nunca tentando enfraquecê-la, celebrar sua independência nunca tentando limitá-la, e amar seu coração complexo e lindo todos os dias da minha vida. Os anos seguintes trouxeram a própria mistura de alegrias e desafios. Maria viveu para ver os netos se formarem na faculdade, para segurar o livro publicado de Helena nas mãos trêmulas, para dançar no casamento da Sofia 2 anos depois. Quando finalmente faleceu aos 78 anos, foi rodeada de família, em paz, sabendo que tinha criado uma filha que mudou o mundo sendo simplesmente ela mesma. O livro de Helena, intitulado O Preço da Dignidade, uma história comum de coragem extraordinária, se tornou um best-seller nacional. Gerou conversas sobre ética corporativa, proteção de denunciantes e o poder de indivíduos para desafiar sistemas corruptos. Helena doou a maior parte dos lucros para causas de justiça social, guardando só o suficiente para garantir a educação de futuros netos e a manutenção da casa. André expandiu o negócio, empregando jovens do bairro e ensinando não só construção, mas também integridade no trabalho. Sofia abriu a própria agência de design, especializada em trabalhar com organizações sem fins lucrativos. Vitória encontrou redenção no trabalho, ajudando a desmantelar esquemas corporativos corruptos e dando voz a vítimas que de outra forma seriam silenciadas. 10 anos depois daquele dia no salão de café do Hotel Metropolitan, Helena se viu de novo no Parque Central. Agora tinha 52 anos, com mais cabelos brancos e mais rugas, mas também com uma paz que irradiava de dentro. Sentou no banco favorito, o lugar onde tantas conversas transformadoras tinham acontecido. Daniel estava em casa preparando o jantar para uma reunião de família. A vida era boa. Não perfeita, nunca perfeita, mas profunda, autenticamente boa. Uma mãe jovem se sentou no outro lado do banco, consolando uma criança pequena que chorava por um joelho ralado. Helena sorriu, lembrando daqueles dias quando os próprios filhos eram pequenos e cada joelho ralado parecia uma crise. Vai ficar tudo bem, disse a mãe para a criança. Seja corajoso. Helena pensou nessas palavras. Seja corajoso. Quão fácil era dizer. Quão difícil era viver. Mas também pensou em todos os atos de coragem que tinha testemunhado e vivido. Vitória desmontando o império do pai. Isabel finalmente escolhendo honestidade sobre ambição. Carmen admitindo a cumplicidade. Daniel arriscando a carreira por uma causa justa. Os próprios filhos recusando atalhos fáceis. Coragem não era uma qualidade que algumas pessoas tinham e outras não. Era uma escolha que todos enfrentavam repetidamente, em formas grandes e pequenas. Cada dia oferecia oportunidades para ser corajoso, dizer a verdade quando mentir era mais fácil, ajudar um estranho quando ignorar era mais conveniente, se manter firme nos princípios quando ceder trazia recompensas imediatas. Helena tirou o celular e escreveu uma mensagem para os filhos e para o Daniel. Amo vocês. Obrigada por serem minha família, minha força, minha casa. As respostas chegaram rapidamente, cheias de corações e palavras de amor.
Helena guardou o celular e simplesmente se sentou, observando como o dia virava a anoitecer, como as famílias brincavam no parque, como a vida continuava a dança eterna de desafios e alegrias, perdas e ganhos, fins e novos começos. E naquele momento, naquele banco, naquele parque de uma cidade que tinha visto ela crescer de camareira invisível para símbolo de integridade, Helena Martins soube com certeza absoluta que tinha vivido uma vida que importava. Não porque tinha sido fácil ou glamurosa, não porque tinha ganhado fama ou fortuna, mas porque quando chegou o momento de escolher entre conveniência e princípios, entre silêncio e verdade, entre medo e coragem, ela escolheu bem. E no final, era tudo o que alguém podia esperar. Viver de um jeito que, quando chegasse o momento de olhar para trás, pudesse ver um caminho marcado por escolhas das quais não se arrependia, amor que deu livremente e uma dignidade que nunca, nem por um momento, colocou à venda. O sol se pôs completamente, as luzes do parque se acenderam e Helena se levantou para caminhar para casa. Para Daniel, para a família, para o resto da vida. Uma vida comum em tantas formas, mas extraordinária nas que realmente importavam. E enquanto caminhava pelos caminhos familiares do parque, sob as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno, Helena sorriu. Porque a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias ou posições de poder. Se mede em noites de sono tranquilo, em amor correspondido, na capacidade de se olhar no espelho sem vergonha, em saber que quando a história da sua vida for contada, será uma história da qual seus netos podem se orgulhar. Isso, pensou Helena, enquanto a brisa noturna acariciava o rosto, era o maior sucesso de todos. E ninguém, não importa quanto poder ou dinheiro tivesse, jamais poderia tirar isso dela. A vida não se mede pelas tempestades que enfrentamos, mas por como escolhemos dançar na chuva. E o legado mais valioso que podemos deixar não são monumentos de pedra, mas corações transformados pelo exemplo de uma vida vivida com integridade, amor e coragem inabalável.